Fala, meus amores do primeiro ano. Mais uma vez o professor Douglas com vocês. Professor, na quarta-feira nós enjoamos da sua cara. Eu sei que não, gente. Eu sei que vocês me amam e não vão enjoar da minha cara. Eu falei na nossa live que nós terminamos a história dos hebreus, porque eu falei dos patriarcas, eu falei dos juízes e eu falei dos reis. Porém, eu não posso deixar de falar em relação aos hebreus sobre esses temas que eu coloquei aqui no nosso quadro. Tá? Por quê, professor? Porque são temas importantes sobre a história dos hebreus, que não dá para deixar passar batido e é um conteúdo bem interessante. Hebreus, parte 3. Eu vou começar falando antes da cisma, tá? Que eu vou falar aí que aconteceu com os hebreus. Eles foram cativos no Egito também, vocês já sabem a história. Alguns até acompanharam aquela série da Record, os 10 Mandamentos, e puderam ver ali que os hebreus eram escravos no Egito. A princípio eles foram para trabalhar, e depois quando troca ali o faraó, eles acabam sendo cativos no Egito. E aí agora eles são escravos. E eles conseguem a liberdade através de um personagem chamado Moisés, que eu não vou contar a história detalhada de Moisés, mas muitos de vocês já sabem. Esse episódio da história dos hebreus ficou conhecido como Êxodo. Isso tem até um livro na Bíblia escrito pelo próprio Moisés, e o nome do livro é Êxodo, Saída, né? E então, antes de eu falar da cisma, agora a cisma, para quem quiser me acompanhar, eu estou com a apostila de vocês aqui, está na página 5, que vai falar do cisma à diáspora. O cisma nada mais foi do que o rei Salomão. Ele começa a ser um pouco duro ali no final do seu reinado. Ele começa a forçar o pessoal, os camponeses a trabalharem, né, de forma bem dura, impostos caríssimos. Então isso fez com que as 12 tribos, lembra das 12 tribos? Elas se dividissem. Tá? 10 delas ficaram com o reino de Israel, fundaram o reino de Israel, e 2 delas fundaram o reino de Judá. Então aí ficaram esses 2 reinos, Israel e Judá. Esse episódio dessa divisão das 12 tribos ficou conhecido como cisma. Então o cisma nada mais foi do que a divisão das tribos, das 12 tribos de Israel. E agora ficou 2 nações, a nação de Judá e a nação de Israel. Os que vivem em Israel agora são conhecidos como israelitas, os que vivem em Judá são conhecidos como judeus. Tá vendo a origem dos 2 ali? E aí, pessoal, vai falar ali do segundo templo em Jerusalém e vai falar da diáspora. Eu quero só ler o finalzinho aqui para vocês entenderem o que foi. Ó, durante a dominação romana, grupos judeus organizaram-se, porque ali mais para baixo vai falar deles também cativos na Babilônia. O rei Nabucodonosor acaba prendendo os hebreus e fazendo com que os hebreus se tornassem escravos na Babilônia. Rei Nabucodonosor. E depois vem a diáspora. Ó, presta atenção. Durante a dominação romana, grupos judeus organizaram-se e incitaram revoltas, duramente reprimidas até serem definitivamente esmagados no ano de 70 da era cristã. Os judeus foram então expulsos da Palestina, até hoje, tá, gente? Os judeus foram expulsos da Palestina na época chamada de Judéia e proibidos de retornar à região, tendo de se dispensar pelas províncias romanas. Esse episódio tornou-se conhecido como diáspora, que significa dispersão. Então, como os romanos agora eles acabam oprimindo muito os judeus, então eles acabam fugindo, e essa fuga, essa dispersão dos judeus pelo mundo ficou conhecido como diáspora. Pessoal, nós encerramos a história dos hebreus. Não vou mais falar, eu prometo, professor. Que coisa, o senhor falou 3 aulas dos hebreus, se não foi 4. Gente, eu não vou falar mais, porque agora já vai ficar cansativo o tema. Mas eu vou passar uma tarefinha para vocês. A tarefinha está na página
6 e 7 da apostila de vocês. Tá? 6 e 7 do 1 ao 5. Página 6 e 7 do 1 ao 5. Eu vou colocar aqui para ficar registrado. Tarefa, páginas 6 e 7 do 1 ao 5. Anotem aí. Tarefa, páginas 6 e 7 do 1 ao 5. Agora eu vou deixar aberta a tarefa de vocês até o outro dia às 18 horas, para ficar até melhor para vocês se organizarem aí em relação a tempo. Beleza, pessoal? Um beijo no coração e fui! Até a próxima aula!